Olá, queria falar um pouco com você sobre a diferença entre essas práticas de orientação e desenvolvimento que nós temos para profissionais. Esse intuito, né, e o interesse em fazer essa discussão se deve a dois motivos. Primeiro, porque recentemente, há 2 semanas, eu fui chamado por uma grande administradora de fundos de investimento para conversar com eles sobre programas de mentoria e também a diferença de como orientar profissionais que estão em processo sucessório. O segundo aspecto foi que eu tive uma mensagem da base de dados da USP, que a minha dissertação de mestrado, que trata desse assunto, já ultrapassou 34.500 downloads, né, acessos, o que para um trabalho acadêmico é algo extraordinário. Um livro já seria fantástico, né, e um trabalho acadêmico de pesquisa, isso é ainda mais impressionante. Mas há uma razão muito prática para isso ter acontecido. Esse foi o primeiro trabalho, essa dissertação de mestrado que eu desenvolvi na pesquisa, foi o primeiro trabalho feito dentro da Faculdade de Administração da USP, que procurou tratar sobre as fronteiras entre cada uma das práticas. A indicação de como melhor usar cada prática, para quem usar, quem que deveria ficar responsável na aplicação do desenvolvimento e quais que seriam os métodos mais adequados essa prática, tendo em conta quem estaria recebendo a orientação e quem estaria orientando. E eu trabalho lá com 4 principais tópicos, né? O primeiro, o que é um coaching executivo. O segundo, o que é uma mentoria formal. O terceiro, o que é um career counseling. E aí, nesses parâmetros, eu tenho um programa de tutoria e o programa de gestão coach. E são muito distintos, né? A primeira grande confusão que eu procuro trabalhar é a discussão entre carreira, onde se faz a mentoria de carreira, o aconselhamento de carreira, o coaching de carreira. E cada vez que a gente vai trabalhar esses temas, a gente lê alguns livros, publicações ou trata algumas consultorias, a gente vê que eles misturam todas essas práticas e certamente há benefícios, mas não é o melhor benefício quando eu uso a prática adequada para o público adequado, com o orientador adequado. E para isso, claro, cada uma dessas práticas ela vai exigir alguma formação, alguma experiência. Então, brevemente, nós temos aqui o coaching executivo, e eu falo de coaching executivo, ou executive coaching, coaching para executivos, para profissionais, para aquele profissional que já rompeu aquela barreira da atuação operacional, e ele começa então a chegar na operação tática. Um coaching executivo se dá para profissionais que têm algum grau de responsabilidade e autonomia para tomar de decisão. Do contrário, a gente tem outras práticas interessantes, o life coaching, o personal coaching, que são práticas mais voltadas para a pessoa e que não entram tanto de maneira tão protagonista na função executiva, a profissão de gestão, que é o que o coaching executivo faz. E o coaching executivo ele tem um propósito, que é acelerar o desempenho desse profissional no ambiente da sua organização. Então ele vai claro que levar em consideração uma pessoa, mas o benefício da pessoa se dá enquanto melhor ela poder desempenhar o seu papel naquela organização, ocupando espaços de maior complexidade. Portanto, tem uma fronteira ali, a discussão é no desempenho dela dentro da organização, olhando próximas funções. E quem que é o coach, né? Se eu tenho ali o profissional que é o coach, ele é um profissional externo, que ele não está envolvido nas questões políticas da organização. Por outro lado, tem uma experiência, né? Uma experiência executiva, igual ou superior, preferencialmente superior à do coaching. Se o coaching é um gerente, ele deveria tratar e estar habituado, ter ocupado a posição de superintendência, se é um superintendente, uma posição de diretor e assim sucessivamente. Ter transitado pelo menos no nível acima do coaching. Ele precisa ter experiência prática, precisa ter formação, né, andragogia, desenvolvimento de adultos. E ele está então com foco no desempenho, onde a pessoa se beneficia. Se eu for olhar a mentoria já tem outro aspecto, né? O mentee, o proteger, né? O orientado, ele é um profissional que está iniciando o seu processo de carreira, ele está avançando e começando a aspirar uma posição executiva, uma posição de gestão, né? Uma posição de gerencial. Então ele está antes dessa etapa, via de regra, é para aqueles profissionais que estão aspirando essas posições. E quem é o mentor? É alguém de dentro da organização. Enquanto o coach não está sujeito às questões políticas da organização do dia a dia, o mentor é importante que esteja, porque ele está 2, 3 posições acima do mentee e ele pode ajudá-la a compreender as questões da cultura, do jeito de ser, o trânsito dentro da organização, e aí é importante então que alguém de dentro, até para poder ajudar esse profissional. Qual que é o propósito então
da mentoria. Se o coach executivo tem um desempenho maior, uma performance maior numa função seguinte, maior complexidade, o do mentor é possibilitar que o profissional, esse jovem profissional, reconhecendo o seu projeto de vida, possa estabelecer um projeto de carreira que sustente esse projeto de vida. Então, é o projeto de carreira que vai viabilizar o projeto de vida, mas o mentor ajuda esse profissional a pensar o projeto de vida, porque ele tem uma experiência muito maior, ele está na posição aspiracional, ele está 2, 3 posições acima, ele está no momento em que ele pode pensar no seu orientado, ele tem desprendimento suficiente, esse orientado não concorre com ele, então por isso que a posição tem que ser muito superior. Se é uma posição equivalente ou um grau acima, pode haver ali uma certa dificuldade, porque o orientador pode ver ali um concorrente seu para uma função seguinte. E o Career Counseling? Bom, o Career Counseling, assim como a mentoria, ele está orientado à pessoa, que por sua vez, ao trabalhar melhor a pessoa, melhora o desempenho, mas o desempenho é consequência do trabalho com a pessoa. No coaching, a pessoa se desenvolve como consequência de um trabalho na função, no desempenho. Então tem uma diferença significativa. E no Career Counseling, via de regra, não tem ali um momento de carreira. Ele pode ser para um jovem que está entrando na organização para entender a sua carreira, pode ser um supervisor, um gerente, um diretor, até mesmo um presidente que tem que repensar a sua carreira. Um segredo é que muitas das vezes, e talvez a grande parte das vezes, é que o counseling, o Career Counseling, ele é suscitado por uma crise em que eu, profissional, estou em crise porque eu não reconheço mais a razão de eu estar fazendo o esforço, a razão do que eu faço, para que eu faço isso tudo. Eu entro numa crise, vem um counselor, um Career Counselor, e me ajuda a entender a dinâmica, inclusive ressignificando o meu trabalho, verificando o espaço na minha função, em outras áreas da organização, em outras organizações da mesma área, outras áreas, em outras organizações. E aí os graus de dificuldade que são fazer essas transições de carreira, e invariavelmente eu fazer uma transição da minha função para uma outra função na mesma organização é mais simples do que eu buscar uma outra função em uma outra organização. Esse processo requer mais planejamento. Mas de qualquer forma, então, o Career Counseling vai trabalhar esse profissional que entrou em uma crise pessoal de carreira, e o counselor pode ajudá-lo a entender melhor. E muitas das vezes, até como eu disse, ressignificar e ele começar a perceber que ele pode se realizar assim e ser feliz e ter sucesso na própria função, ressignificando as razões do exercício da função. Outra razão de crise pode ser quando a organização coloca o profissional em crise, por um desligamento, por um feedback, ou uma discussão que questiona a manutenção dele naquela organização, naquela função, e aí eu entro em crise, fui colocado na crise, aí o counselor me ajuda então a reposicionar, seja na organização, na própria organização, me reposiciona no mercado. E eu tenho outras duas ações, A tutoria, que é para jovens que estão ingressando, recém-chegados numa organização, muito jovens, não têm experiência de carreira, estão numa transição da identidade estudante para de profissional. Então, via de regra que eu tenho um par dele, um profissional da mesma idade, 2 anos mais velho, ou 2 anos já na organização, que conhece, e ainda lembra da dificuldade de começar numa atividade, e eu boto o tutor para pegar esse profissional e ajudá-lo a fazer esse welcome, esse subir a bordo, 3, 4, 5 meses dentro da organização. E o gestor coach? Bom, o gestor coach é uma ação delicada, porque ao mesmo tempo em que ele deve desenvolver o seu time e passa a ser um estilo da liderança, ele continua sendo gestor, responsável pelo resultado e capaz de premiar ou eventualmente questionar ou exigir ou penalizar alguma ação desse profissional. Então, ele não deixa de ser gestor e deve estar orientando. Por isso a gente comenta que esse é um estilo dentre tantos outros estilos. Nós trabalhamos com 8 estilos de liderança. Atualmente a gente tem um instrumento que já contempla 7, o 8º está em pesquisa e validação, porque a gente precisa verificar isso com base de ciência para sair com um novo estilo, mas nós já temos 7 estilos mapeados e que representam em grande medida o que é necessário hoje para uma liderança poder atuar de maneira plena. Logo, o gestor coach é um estilo, é um dos 7 estilos em que esse profissional vai ter que lançar mão. E ele vai lançar mão do estilo dependendo da situação, da circunstância
e da maturidade do time. Então ele precisa ter habilidade, agilidade de transitar entre os diferentes estilos, e inclusive quando muda o time, ou muda a situação, a crise ou a maturidade, ele tem que lançar mão deste ou daquele estilo. Então esse é mais uma representação rápida, né, desses estilos. A dissertação está disponível lá no banco de teses da USP, então vocês podem ter acesso aqui no link, ou então nos artigos que eu tenho publicado sobre o assunto e que vocês podem estar vendo aí na tela, ok? Sucesso, e apliquem a melhor técnica, a melhor prática, no melhor momento, de acordo com a necessidade dos profissionais e com um orientador, então, que tem essa bagagem, né, essa experiência necessária para aquele tipo de aplicação. Sucesso a todos!